Oi, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Gaspar, tá? Eu atuo em padaria. Meu pai tem padaria há 60 anos, praticamente, então mais de 30 e poucos, 40 anos estou em padaria. Eu tenho a Nico Paneteria, né? Já é bem conhecida em Campinas, bem antiga. E tem o outro projeto que é a 380. 380 a gente tem em Barão Geraldo, nós temos no Cambuí e temos em Piracicaba. E agora tem mais uma expansão agora acontecendo em Campinas agora, nesse próximo semestre agora. Gaspar, obrigada aí. Muito bem, muito bem. Anos de padaria. Preparem-se para perguntar, viu? Oi, agora foi. Boa tarde, meu nome é Leonardo, tenho uma trajetória bem mais curta do que do Gaspar. Minha família também está no ramo de panificação há muitos anos, há 30 anos já. Eu estou com eles, completando 3, 4 anos aí junto com eles agora. E o que a gente vem fazendo é esse desafio de profissionalizar, trazer mais desempenho para as padarias, né? E se adequando com essa sucessão, com essa mudança de mentalidade, de como era a gestão anterior para a gestão atual. E a gente vem enfrentando esse desafio hoje. Muito bem. Gaspar, Márcio falou hoje, durante o dia, e finalizou pontuando que um dos maiores diferenciais competitivos do nosso negócio, padaria, é qualidade de produto. E essa é uma área que vocês cuidam de perto. Queria que você falasse um pouco para a gente por que tanto cuidado com qualidade. A Nico ela tem 30 anos, ela fez 30 anos agora, a Nico do Castelo. A Nico já é mais antiga, ela tem mais de 50 anos, começou no centro. É uma padaria tradicional de Campinas, né? E a gente sempre focou muito em questão de qualidade de produtos, né? Porque o nosso cliente, ele era um cliente exigente, as padarias próximas de nós eram padarias muito tradicionais, muito boas, né? Então, a gente sempre foi investindo muito em questão de qualidade de produto, de panificação, confeitaria, salgados. A gente sempre foi tentando se especializar nisso. E, em um certo momento, né, conhecendo o trabalho também da Carol, do Márcio, a gente foi se especializando, a gente investiu numa estrutura melhor de produção. Então, a gente passou a ter uma estrutura de produção, quase que uma central de produção, atende só a Nico, mas é uma central de produção praticamente. E, com isso, a gente conseguiu ter muito mais ganho de qualidade, de produção, de quantidade, qualidade. Então, eu acho que esse foi um passo muito importante. O investimento em estrutura, em qualidade, em equipamento, em processos, pré-pesagem, né? Eu não sei se todo mundo tem pré-pesagem ou não, mas hoje eu não consigo não trabalhar sem pré-pesagem. É impossível. E eu me lembro quando me contavam isso antigamente, e eu achava que era loucura, né? E aí, hoje eu tenho já mais de 15 anos pré-pesagem funcionando, eu não consigo trabalhar sem, é impossível, né? Então, isso tudo acaba te dando a qualidade. E você tendo a qualidade, você consegue agregar valor ao seu produto. E hoje, se eu aumentar o meu produto, o meu cliente ele não vai deixar de consumir, né? Eu não vou exagerar no preço, mas a gente consegue cobrar um preço melhor do que a média. E não só produto, tá? Em serviço, inclusive, né? Você vem, lembra de resolver o problema do cliente, resolver o problema trazendo almoço, resolver o problema trazendo pizza, resolver o problema aumentando loja, aumentando quantidade de cadeiras, ambiência, 24 horas, ou seja, é esse olhar de resolver problema, e eu recomendo que vocês vão a Nico conhecer, sim, quem não é daqui, sobretudo. Obrigada. Eu vou fazer uma pergunta para o Léo. Léo, você veio do mercado, foi conhecer práticas de gestão e voltou para casa para contribuir com a gestão da casa, que é são 2 lojas maravilhosas em Suzano e São Paulo. Conta para a gente como é que foi esse choque aí de ver coisas que aconteciam lá fora, mas que ainda não aconteciam aqui dentro, e quando você colocou em prática, como foi que a padaria como um todo reagiu? Tá.
de fato, a gente, o que motivou a minha entrada foi a pandemia, somente, porque foi um momento que a padaria passava necessidade, precisava ser atualizada, principalmente relacionada à parte digital, à parte de delivery, né? Foi o principal motivo de entrada. E aí, com base nisso, depois que a gente começou a passar por esse turbilhão da pandemia e tudo mais, a gente começou a querer implementar alguns novos processos. E o que foi muito gostoso é que a gente viu o quanto a equipe aderiu a isso. E aderiu porque eles estavam sentindo diferença na rotina de trabalho deles, na qualidade de trabalho deles, vendo que isso estava dando resultados, estava atraindo novos clientes. Então, foi tanto um pico muito grande de volta de pandemia, com essas novas mudanças que foram mudando a realidade da padaria. E também, nesse caso, uma coisa que eu sei que sempre é muito conturbada, que é a questão de a geração anterior em relação a isso, também na nossa família, a aceitação foi muito boa. Então, a gente teve uma abertura muito grande para trazer mudanças, lógico, lembrando que a nossa parte é respeitar essa geração, também com a opinião deles, mas isso foi muito bom. Então, foi construído junto e a gente teve que usar muito a equipe para isso, né? Porque senão nada do que a gente estava fazendo ia entrar em vigor. E aí, conseguindo conquistar a equipe, começou a ter mais resultado, mais controle. A gente não tinha uma pré-pesagem, como o Gaspar comentou, a gente implantou uma pré-pesagem, deu mais controle, começar a desenvolver lideranças. A gente tinha profissionais que já tinham uma função diferenciada, mas não exerciam isso. E aí a gente começou a passar primeiro para os gerentes que eles tinham que desenvolver os líderes deles, para que eles não nadassem sozinhos naquilo também. E assim foi indo, a gente foi mudando um pouquinho da cultura da empresa e as coisas estão melhorando. Muito bem. Gaspar, como foi? Vocês já tinham 2 lojas, a Nico já tinha 2 lojas antes da chegada da 380. E o que é diferente administrar a rede aí, de administrar uma casa única, né? Porque na Nico as gestões são meio separadas, mas na 380 é uma rede que vocês estão formando. Conta para a gente. Quais os desafios da rede? Cara, é uma experiência nova, né? Porque você acaba começando tudo de novo. Você tem que... Tudo bem que a gente já existe uma escola, a gente aprende, mas a gente já tem que começar tudo de novo, você tem que refazer tudo, criar estrutura, criar processo, criar equipes, né? E aí você começa a expandir, né? E a mesma coisa, você tem que repetir os processos para poder manter o mesmo padrão, a mesma qualidade, a mesma estrutura de loja, né? E eu acho que isso funciona muito bem, a gente tem uma equipe legal, uma equipe muito boa na 380, né? O meu sócio, Fábio, também tem uma mente muito boa, a gente se dá muito bem. E a gente conseguiu formar uma equipe bem engajada, bem interessante, e está multiplicando isso. Então, a gente tem feito bastante processos de CMV, de controles, né? Então, profissionalizando bastante o processo, acho muito bom. Que coisa boa, mas é desafiante, né? Sim, transferência entre as lojas, né? É aprender um novo processo, né? Sim, ainda mais, foi até como o Márcio falou, né? A Nico, ela tem uma central. A 380, ela é dividida a produção. Uma parte da produção é feita numa loja, uma parte da produção é feita em outra loja, e as duas também mandam produção para Piracicaba, para a terceira loja, entendeu? Então, é mais complexo um pouco, né? Mas as transferências, tudo é bem interessante. E é bacana porque a gente vê as 3 crescendo, né? Esse movimento de ascensão vai para todos. Essa questão da logística inversa, para quem tem mais de uma loja, gente, é muito bacana e deve ser considerada na estratégia mesmo. E eu digo o seguinte, não somente em quem tem para padarias da mesma rede, de repente, novas alianças podem ser feitas para que a gente ganhe mais dinheiro em todas as lojas. Léo, eu queria te perguntar uma coisa. Eu sei que você tem RH estratégico. Conta um pouco para a turma que ainda não tem. Tá, vamos lá. Isso aí foi uma das coisas que a gente mudou quando a gente começou essa nova jornada. E aí o desafio era como montar um RH estratégico, né? Lógico, começa com a contratação de um bom profissional, né? E aí daí já começou o apoio com a consultoria, que como a gente não tinha esse departamento, a gente pediu ajuda da Carol, da equipe dela, para selecionar um profissional bom para isso. E quando a gente contratou o profissional, achou o profissional ideal, a gente passou ali algumas semanas trabalhando junto com a consultoria para criar todas as rotinas e tudo que a gente tinha que acompanhar. E hoje a gente está começando a colher frutos disso, a gente está vendo coisas que também
a gente colocou como objetivo para fazer nessa primeira rodada, não fez, e a gente está implementando agora. Então, isso traz muita diferença. E só com um RH estratégico que fica viável fazer algumas coisas dessas. A gente não tem todas rodando, mas a gente tem o plano de executar essas que estavam listadas, mas um plano de carreira, uma avaliação de desempenho, um bom recrutamento, era inviável ser feito pelos donos da padaria, né, pela sociedade, porque são muitos assuntos todos os dias. E você ter uma pessoa focada em cuidar disso, ela não deixa, ela começa a fazer o importante, não só o urgente, né? Então isso está trazendo bastante reflexo na equipe. Isso te libera para poder cuidar das outras áreas, né? Que essa é a estrutura. Nós precisamos liberar vocês da área tática para que vocês possam cuidar das áreas estratégicas, para deixar de fazer o urgente e começar a fazer o importante. Tá? E aí, agora, gente, eu vou liberar para vocês, para pergunta, porque por mim eu fico perguntando aqui o tempo todo. Boa noite. A Carol trouxe durante a apresentação a importância de estar presente com o RH, né? E uma coisa que eu senti falta foi da entrevista de desligamento. Ela trouxe muito falando que hoje o pessoal escolhe não trabalhar mais na padaria. Nas lojas de vocês, né, por serem essas lojas de referência, vocês fazem essa entrevista? Qual que é o principal motivo, né, do funcionário não querer mais estar, talvez, nas lojas? Então, vamos lá. Hoje, essa parte, principalmente, está ficando com... Eu vou pôr nomes, né? A Josi é a nossa profissional de RH hoje, e ela que faz isso, e ela que é responsável por coletar essas informações. Infelizmente, hoje, o que a gente mais vê, que aí é uma falha nossa que a gente tem que corrigir mais lá dentro, é a questão da desmotivação. A desmotivação, porque a pessoa, às vezes, recebe uma proposta para, principalmente para as vagas mais de base, não trabalhar os finais de semana, coisa desse tipo. E é o que a gente vinha discutindo lá no fundo. Talvez algumas ideias, vai ter que ter inovação para que a gente consiga, de fato, ser uma empresa competitiva. O sentimento que a gente tem um pouco hoje é esse, que a gente não está sendo a primeira opção do mercado. Então, os motivos de desligamento estão um pouco atrelados a isso. Outros motivos que também a gente tem que sondar sempre, alguns acontecem por não se identificar como uma liderança. E aí essa liderança precisa ser orientada, precisa, né, ser acompanhada. Porque tem pessoas que, principalmente por diferentes personalidades, às vezes o líder tem uma dificuldade de lidar com aquela pessoa. E as pessoas também vão embora. Então, acho que é mais por aí, em questão de não se identificar como estar trabalhando numa padaria pela sua jornada, pela demanda, ou então alguns líderes que às vezes precisam ainda de mais orientação para manter a equipe. Eu concordo também, acho que é exatamente isso, porque hoje não é nem o salário. Às vezes a gente tem o RH, eu viro para a equipe, até para o RH, o que a gente pode fazer para reter? Vamos aumentar o salário? Vamos criar alguma motivação? Vamos pagar um plano de saúde? Vamos, sei lá, algo que possa tentar reter as pessoas. E a maior dificuldade hoje é a questão do sábado, tipo, equipe da tarde, equipe da noite. Cara, eu acho que a equipe mais difícil de você conseguir hoje é a equipe da tarde. Por quê? Primeiro, trabalha à tarde. Segundo, sábado, domingo, feriado, as pessoas não querem. Eu tenho bônus para quem trabalha na hora da tarde, eu tento fazer coisas diferentes, mas mesmo assim tem essa dificuldade. E tentar fazer as pessoas terem orgulho de onde elas trabalham. A geração de hoje, o pessoal de hoje, eles têm muito essa motivação do ambiente, né, do propósito. Então, a gente tem que tentar criar um ambiente, um propósito para eles, né, que eles gostem, que eles queiram. Não adianta a gente querer brigar. Antigamente não era assim, não vai adiantar. A gente tem que entender que o momento agora é esse. Então, eu também estou em busca de descobrir como fazer, né? Que eu acho que a maior dificuldade nossa é hoje essa parte. Eu vejo a diferença do que a gente recebe da geração anterior, por exemplo, a equipe antes era mais engajada, se preocupava mais em manter o emprego, e as atividades que você passava eles faziam, mas é muito isso, a geração mudou muito, e a gente vai ter que conhecer melhor essa geração para entender o que mantém eles lá. E é um desafio que está todo mundo passando, né? A gente vê que o segmento todo está com vagas abertas e a gente não consegue preencher, a gente vai ter que mudar um pouquinho o nosso formato. O que eu acho que acaba sendo uma oportunidade para a gente, né? Talvez, como a gente tem mais tempo de empresa, existem algumas células, algumas pessoas que estão ali,
que elas são formadores de equipe, né? E a gente tem que tentar manter cada vez mais eles, que está difícil. Ainda mais o pós-pandemia, durante a pandemia, as pessoas mais velhas, cara, quiseram parar, se aposentar. Eu tive vários líderes, várias pessoas de liderança, que resolveram parar, ir para o interior, entendeu? Mudou. As pessoas mais velhas, elas resolveram ou ter uma vida mais tranquila, ou ir para o interior, ou se aposentar, entendeu? Nesse momento. Sim, sim. E a gente também tinha muitas pessoas que vinham, trabalhavam muito bem, que vinham do norte e nordeste. Esse trabalhador ele não está vindo mais para cá, né? Tem alguns amigos que eu conheço, outro dia estava com um que ele é da Bahia, tem família lá, então o que ele faz? Ele acaba conseguindo recrutar pessoas lá, traz para cá, aí aqui ele tem alojamento para essas pessoas, então é um modo que ele consegue fazer para trazer pessoas, mas hoje também está mais difícil, né? Oi, boa noite, Gaspar. Primeiro, eu queria dizer que eu sou cliente da Nico, sou fã, adoro o produto de vocês. É isso que a Carol falou, é um produto de qualidade, vocês esmeram por isso, né, pela excelência no atendimento. E a pergunta que eu faço é, por que montar um novo negócio com um modelo tão diferente da Nico, que já é uma marca consolidada, pelo menos em Campinas, que tem uma tradição moderna, né, mais sofisticada, optar por montar a 380 com uma pegada mais contemporânea? Primeiro, obrigado, né, pelas palavras. É justamente essa motivação que nos faz, né, trabalhar. Então, ver que as pessoas gostam, né, dos produtos, da padaria, né, ela tem uma personalidade legal, é um orgulho, né, a Nico. Mas a questão do projeto 380 é porque a Nico é uma empresa familiar, correto? E para você conseguir replicar isso numa empresa familiar é mais difícil, né? Então a 380 ela tem o DNA Nico, né? Ela tem o DNA Nico, mas é uma outra empresa, diferente, né? Justamente para poder desenvolver diferente, poder crescer em outras lojas. Ela tem um conceito de lojas um pouco menores, também tem quase todos os serviços que a Nico tem, né? Agora a gente vai ter uma loja grande aqui no Trevo, né, que provavelmente pode futuramente ter todos os serviços que a Nico tem hoje também, né? Mas basicamente mais por esse motivo. Imagina. Boa noite. Trazendo um pouquinho para a área de tecnologia, queria que vocês dessem um depoimento para a gente sobre os avanços que vocês têm alcançado recentemente e os paradigmas que vocês têm conseguido quebrar em função da tecnologia. Principalmente manter, como vocês têm rede de lojas, cadastro unificado entre as lojas, precificação unificada, quebrou esse desafio, quebrou esse paradigma, conseguiu manter isso centralizado. Fala um pouquinho para a gente sobre a experiência de vocês nessa área. Vamos lá. Somos cliente da Technical Web, nas duas padarias, e desde quando a gente entrou, todo esse processo de inovação, de trazer novidades para a padaria, veio muito paralelo com a questão de usar mais o sistema, mais tecnologia. O Guilherme comentou sobre a gente integrar duas padarias, para a gente isso foi muito novo. A gente tem uma padaria, como eu não comentei no começo, mas uma em Suzano, na Grande São Paulo, e outra na própria cidade de São Paulo. E elas trabalhavam totalmente independente. E isso demandava muito da gente, porque uma parte da sociedade cuidava de uma padaria, outra parte cuidava da outra, e às vezes a gente estava sofrendo os mesmos problemas nas duas e resolvendo separado. Então, a gente começou com a integração de um banco de dados só, para a gente ter as mesmas informações, tentando produzir de uma forma padronizada. As produções são separadas no nosso caso, porque já são duas padarias que já tinham as estruturas montadas, e isso tudo vem sendo muito proveitoso, porque a gente tendo as duas padarias centralizadas no mesmo sistema, a gente consegue começar a utilizar uma como comparação da outra, e otimizando algumas coisas também. Então, primeiro foi sobre a questão da junção das duas, né? E qual mais a pergunta, Guilherme? Com uso de tecnologia. Outra coisa que, cada vez mais, usando a tecnologia, a gente consegue ter muito mais informação da padaria. E isso é uma coisa que eu senti muito
com o uso disso, do como a gente lá dentro fica feliz por isso, por quanto a gente evoluiu do número de dados que a gente tem para tomar decisão. De quando eu comecei a trabalhar, muitas coisas que a gente só tomava decisão por experiência, por feeling, hoje já dá para ser tomada decisão com base em números. Um primo meu que começou a trabalhar com a gente recentemente, que está aqui hoje, ele perguntou essa mesma coisa, falou assim, como que a gente sente segurança de tomar decisões e mudar coisas no negócio? Aí eu falei com ele, a gente, cada vez, quanto mais dados a gente tem sobre aquela área, menos medo a gente tem de mexer nela. Porque a gente mexe, monitora, vê se foi positivo, não foi. Então, a tecnologia está vindo para dar mais informação e mais segurança para a gente poder trabalhar, né? Bom, eu conheço o sistema do Guilherme, né? Trabalho com o Guilherme acho que mais de uns 20 anos, talvez, né? Por aí. E eu já tive várias fases, já tive vários sistemas, né? Já procurei várias possibilidades, né? Tanto que na 380 eu tenho o sistema, o Lince, ele é 100% o sistema do Guilherme, tanto retaguarda quanto venda de loja, né? E na Nico, eu sempre usei quase o Lince na retaguarda, e na frente de loja era outro sistema, tentei um outro, agora não deu certo, semana que vem eu estou migrando tudo para o Lince, para o sistema do Guilherme, né? Mas qual que é a vantagem que eu acho? Você consegue enxergar as lojas com o mesmo conceito, os mesmos números, você consegue fazer comparações entre as lojas, né? E aí você consegue ver aonde você está, você pode melhorar ou não. Espera aí, uma loja, eu tenho um CMV de 40, outra eu tenho um de 35, mas o que eu posso fazer para as duas chegarem mais próximas? Então, você tendo o sistema e alimentando ele, você consegue ter informações justamente para você tomar decisões mais corretas, mais assertivas, né? Então, eu acho muito importante hoje o uso da tecnologia para comparativos de anos, de períodos, né? Você poder comparar os dados, os números. É muito importante. Sim, e eu sinto que parece que isso é um desafio muito grande no nosso ramo, né? E a gente, às vezes, coisas que talvez para a indústria, para outras áreas, está muito resolvida, a gente, às vezes, está discutindo coisas até que básicas, mas que faz muito sentido. O exemplo foi o que a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Estava conversando com o Gaspar sobre, a gente se conheceu hoje, falando, CMV, né, uma dificuldade, tudo. Então, os dois usando o mesmo sistema, a mesma ferramenta, com formas diferentes. E ele falou assim, vamos controlar, eu controlo o CMV de uma forma diferente, conforme vou usando, eu vou segmentando o custo da mercadoria para cada área. Então, acho que uma coisa que ajuda muito, não é só ter a ferramenta também, mas tendo a ferramenta na mão, a tecnologia é meio, como o Márcio falou hoje, a gente tem que compartilhar também um pouquinho disso, porque o mesmo sistema usado por padarias diferentes dá um resultado muito diferente. E é isso que vem me chamando bastante atenção. O quanto, às vezes, conversar um pouquinho com uma padaria mostra que a ferramenta que você tem na sua mão tem muito mais potencial, né? Sim, e eu acho, além disso, esses encontros que nós fazemos, os momentos que eu mais cresci na minha vida, profissionalmente, foi participando desses encontros. Porque você vai trocando experiências. Eu vou aprender aqui com muita gente, talvez alguém aprenda comigo também, e isso é muito bom, essa troca de informação é muito boa, né? Vale muito a pena. Eu aprendi hoje. Não, e sempre, cara, é muito bom, né? Eu aprendi com o Levi também bastante coisa aqui no curso, e sempre vão aprendendo. Tá bom. Eu queria só salientar, em cima do que vocês estão falando em relação ao sistema Lince que vocês usam. Eu sou Irã, de Fortaleza, eu tenho 4 lojas, e eu uso demais o sistema TechWeb, que é o Lince que vocês falaram. Eu quero só salientar que, às vezes, a gente fica procurando algum sistema e está aqui dentro de casa, eu já uso há algum tempo, sou super satisfeito. Como? Eu uso a retaguarda 100%. Eu uso o Delivery, que é o Omni, né, que é o perfeito, que eu uso demais. Uso também um sistema novo que lançou, que você já está usando, que é recebimento às cegas, né, que elimina desperdício no recebimento de mercadoria. Eu plantei agora em novembro o recebimento às cegas desse sistema TechWeb, perfeito. E
para quem tem delivery, ele é perfeito, porque, na verdade, tem um painel de controle, um painel de ranking de entregas, que eu também usufruo bastante para os meus motoqueiros, né? E esse ranking motiva eles. Então, assim, e obviamente que a frente de loja eu gosto bastante, e a retaguarda, eu analiso o resultado operacional, eu acho que é meu café da manhã todo dia, é o resultado operacional. E também o homem de gestão, né, que eu acho que vocês sabem que tem. Eu estou aqui hoje, frequentemente eu acesso o homem de gestão, que é muito bom, que ele realmente é como se fosse um BI. Então, assim, eu estou só reforçando para todos aqui que é muito bom o que vocês estão falando. O sistema da TecWeb eu já uso há 20 anos, né? E eu sou super satisfeito. Eu quero só reiterar o que vocês estão colocando aí, tá bom? E se eu puder falar algo também, tipo, eu conheço muitos panificadores que têm um sistema de informática para eliminar, porque é uma obrigação, que ele tem que ter, para eliminar o papelzinho que usava antigamente. Pessoal, procura arrumar um sistema bom, alimenta ele, isso não é custo, isso é investimento, né? Dá entrada em nota fiscal, faz conciliação bancária. Cara, vocês vão sentir uma diferença na administração muito grande, vocês vão conseguir ter dados muito melhores. Quem já faz, continue fazendo. Quem não faz, pense em fazer. É investimento, não é custo. Mais alguém? Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Paula. Eu queria saber de vocês, no negócio de vocês, né, são gerações diferentes. E a padaria sua, no caso, é de familiar. Como que vocês vê o crescimento ou o quão impactante foi rede social na sua empresa e na sua? E quando foi que vocês decidiram, vamos virar a chave e vamos fazer? Tá, a rede social, ela acabou acontecendo para a gente na época da pandemia, né? Porque até então a gente tinha valor, mas daí você tinha um Instagramzinho, um Facebook, né, alguma coisa assim. Agora, quando veio a parte da pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Então, tem departamento RH, eu tinha administrativo, recebimento de mercadoria, só que eu não tinha marketing. Aí nós contratamos uma pessoa, hoje eu tenho uma pessoa de marketing direto na loja, né? E a gente, além disso, ainda tem uma outra agência que dá suporte também, né? Então, hoje é muito importante a rede social. Como a Carol falou, nisso a gente ainda tem que aprender muito, a gente tem que aprender, né, com os mais jovens, né? E não tem como, faz parte do momento hoje, do mercado, e você tem que estar nessa onda, tem que estar surfando, tem que participar das redes sociais. Para a gente foi bem parecido também, foi no meio da pandemia agora, que a pandemia exigiu que a gente se reinventasse, né? Então, a rede social é mais uma forma de se comunicar com o cliente. A gente estava acostumado, o cliente vinha até a loja, mostrar o que ele queria, comprar o que ele quisesse, e a rede social foi uma forma de a gente conseguir se comunicar com ele sem ele poder vir na loja, tentar despertar um desejo de consumir algo seu, para você poder vender mais. E a rede social também foi muito atrelada ao delivery, por exemplo, que a gente não tinha antes. Então, foi a gente entender que a gente tinha que estar com foco, mais um foco do cliente, né, para que a gente entendesse os meios que ele precisava para comprar, para se comunicar, e também nesse mesmo processo. Foi contratado um profissional para cuidar da área de marketing. Também trabalhamos com uma agência, porque isso é legal, isso ajuda, porque também, em certo modo, terceirizar um pouco disso também faz sentido, pelo tamanho da equipe que você precisa para tocar uma parte de marketing. E uma coisa também que a gente vem tentando melhorar, porque é uma coisa que o marketing é muito novo para todas as padarias, é a questão do engajamento, sabe? De como o seu cliente engaja com a sua rede social. Que foi uma coisa que a gente percebeu com o passar do tempo, que a gente sentia que a gente estava panfletando na rede social, entendeu? Entregando promoção, entregando não sei o quê, não sei o que lá. Então, pequenas iniciativas que a gente teve até agora, de fazer um videozinho um pouco mais interessante, de um processo de produção do pão, foram coisas que mais geraram resultado. E isso foi feito por uma estagiária que trabalha junto com a responsável do marketing. Então, são coisas simples e coisas que trazem comunicação com o cliente e consequentemente, vendas. É muito difícil hoje ainda mensurar o quanto que você
do seu trabalho ali no Instagram, por exemplo, o quanto que isso traz pessoas. É difícil, né? Porque você tem muito do fluxo vem por conta da loja mesmo. Mas a gente vem sentindo o quanto que isso traz diferença pelo quanto que o cliente comunica com a gente pela rede social. Boa noite já? Boa noite. Então, vocês dois estão hoje na linha de frente, ambos sucessores, e vieram de gerações que ali iniciaram a padaria. E hoje a pergunta que eu passo para vocês é como é que vocês fizeram para conciliar as ideias, as inovações, igual você falou que você vem aqui, tem ideias muito novas e quando você chega, às vezes você tem que, em alguns casos, pode ter embates e tudo mais. Então, saber conciliar isso e até mesmo com pessoas às vezes, que não estão tão dispostas assim, a ouvir, porque já tem um jeito de trabalhar, sempre foi assim, aquela coisa toda, que eu acredito que todo mundo já deve passar, porque você está mexendo não só, trazendo ali novidades e tal, você não está mexendo vamos dizer assim, numa receita, na forma de fazer, mas sim, talvez, na forma que isso vai levar para o futuro, a padaria. Então, não é simplesmente um pequeno passo, é simplesmente uma mudança que pode ou alavancar, ou simplesmente se jogar lá embaixo a padaria e tudo mais. Então, para vocês, como é que é esses embates, como é que são essas novidades que vocês trazem, no caso? Então, eu trabalho muito tempo em padaria, eu comecei numa padaria Vila Teixeira do meu pai, depois na do Centro, na Nico, e aí quando eu fui para a Nico no Castelo, eu fui praticamente sozinho, né? Eu abri ela sozinho. Então, desde então, ela começou uma padaria menor, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, chegou um momento que eu falei, agora eu vou fazer um negócio grande, e todo esse momento eu fui sozinho. Eu fui indo, o meu pai estava próximo, mas não participava. Então, eu tive a minha independência completa sempre. E toquei o negócio da minha maneira. Então, só que daí chega um momento que ele cresce muito. E aí, outras pessoas querem participar. E aí que é o mais difícil, entendeu? Aí que talvez foi um pouco mais complicado. Mas, de resto, eu tive minha autonomia. Até hoje, eu consigo autonomia, eu faço. A gente sempre está, a Carol sabe, a gente sempre está com novas ideias, está investindo. Antes de ontem, eu troquei o mobiliário da loja na parte de baixo, agora já estou arrumando para querer ter pizza o dia inteiro. Então, a gente sempre está tentando inovar, né? Não para nunca. Boa. Eu estou passando por isso, né? Ainda é uma coisa que é real, que a gente ainda vive. Nas nossas padarias hoje, as duas sociedades convivem. E o que é muito importante? Eu acho que, pelo menos o que carrego que a gente carrega lá e que funciona muito bem. A primeira coisa, principalmente da nossa geração, que é a mais nova, é respeitar a geração mais velha. Isso abre portas para você poder tomar iniciativas dentro das padarias. E a outra coisa também é buscar informação, porque quando você traz uma ideia, você traz uma sugestão de mudança, com base em alguma coisa que você foi buscar numa outra padaria que você conheceu, com base em alguma coisa que você tem dados, que você coletou dados para falar assim, eu quero testar isso. E também começar por coisas pequenas, a gente não precisa chegar, tipo, vamos virar de ponta cabeça, entendeu? Porque isso é perigoso. A gente, né, pode mudar, mexer em coisas que são essenciais para a padaria, mas pequenas coisas que vão dando certo, vão dando experiência para a gente, vão dando credibilidade para o nosso trabalho e a outra geração vai sentindo essa confiança. E eles são um ótimo termômetro pela experiência que eles têm no negócio. Algumas coisas eles já vão identificando pelo próprio feeling antes, mesmo que a gente identifique que não está tão legal. Então, é respeito, trabalhar com pequenos projetos no início, foi como eu fiz, e também sempre baseado em dados. Isso é o que mais ajuda, para não ficar como um ponto de vista. E uma coisa também sobre a coisa que eu acho importante é, quando você junta a inovação com a experiência, e as gerações se respeitam e conseguem ouvir o outro, cara, isso funciona muito bem, né? O problema é quando um acaba não querendo ouvir o outro, mas quando eles se ouvem, se entendem, cara, isso só sai coisa boa, é perfeito. É uma dificuldade numa empresa familiar, mas pode ser um potencial. Porque a geração mais nova, a capacidade que a gente tem para fazer algumas coisas, algumas inovações, é mais alta do que a anterior. Mas, pela experiência que eles têm, coisas que a gente não vai enxergar, que não vai conseguir resolver, para eles é fácil resolver, entendeu? Então, acho que o que é um desafio, se for bem trabalhado, vira até um diferencial. Eu queria fazer um complemento aqui. Eu tive a oportunidade de... Essa pergunta foi massa, porque eu tive a oportunidade de participar, né, de estar facilitando o planejamento estratégico da Santa Helena e da Nova Granada.
E nós tivemos exatamente com todas as gerações à mesa. E foi gigante fazer esse trabalho, foi gigante ver a experiência cedendo à inovação, a inovação cedendo à experiência. E aí a gente vê efetivamente o que é uma construção sólida, que é não é largar o bastão, é fortalecer o bastão que segue para a mão da próxima geração. E essa é um dos grandes papéis da primeira geração de uma padaria, é passar esse bastão de forma segura e dizendo assim, ó, eu confio no que você está fazendo e a minha experiência está a favor, a serviço daquele novo que você vem trazer para a gente, porque o novo sempre vem, né? Mais alguém, gente? João. Vocês trouxeram no começo que vocês tiveram uma interaçãozinha antes, né, e tal. E a gente representa aí um grupo de panificadores de Belo Horizonte, Vespasiano, onde a gente tenta ao máximo sentar, trocar ideia um com o outro, abrir, né, realmente, ó, tá dando certo para mim, não tá dando certo para você, vamos tentar fazer dessa forma ou dessa forma. Pelo que eu entendi, são 2 padarias de sucesso, e o que vocês, como panificadores, têm a dizer dessa restrição do panificador ou dos panificadores de querer sentar, montar uma roda e de falar assim, ó, é assim que a gente tem que trabalhar, né, não ditar, mas mostrar realmente aonde que está sendo assertivo. Qual é a maior dificuldade do panificador em entender que o trabalho em rede é o que vai prosperar para os próximos anos? A gente vê as drogarias já trabalhando desse jeito, a rede de supermercado já trabalhando desse jeito, mas o varejo não atua assim, e se o cara fechar lá, o problema é dele, entende? E assim, o que é, né? O que a gente pode despertar? Por que a gente não quer ouvir do outro? Por que a gente não quer dar esse pontapé em formar um grupo que quer prosperar? Porque aqui a gente tem umas 15 padarias diferentes e todo mundo com o mesmo objetivo. Tem padaria aqui que fica a 2 quilômetros uma da outra, mas que a turma só quer... Ó, o meu padeiro aqui não está desenvolvendo bem. Eu vou mandar ele aí, vai ficar uma semana aí, tá? Você treina ele para mim? E a turma não são os mesmos sócios, não. Pelo contrário, o objetivo deles é que é o mesmo, que é manter os 2 negócios prósperos. Então, o porquê, né, do panificador ter tanta barreira? Por que é tão difícil criar uma cooperativa entre os panificadores? Belo Horizonte, né? Eu tenho grande experiência em Belo Horizonte. Muito do que eu aprendi em padaria, eu fui em Belo Horizonte, né? Na época, a gente ia muito visitar Belo Horizonte. A gente fez um grupo de panificadores de Campinas. E, né, a gente saía daqui, a gente em 8, 10, ia em Belo Horizonte, via padarias de vocês lá, porque é um conceito muito interessante lá, né? O conceito das mesas, o conceito de autosserviço. Então, eu aprendi muito lá, a minha esposa, a gente foi lá, aprendeu muito com vários amigos. E esses amigos, a gente formou uma associação de panificadores, correto? Como vocês têm lá, são fortes nisso. Só que nunca deu certo a gente fazer uma associação de compra conjunto, ou o que seja. Por quê? Eu acho que é um pouco da vaidade. Entendeu? É a vaidade das pessoas, esse que é o problema. Eu cheguei a mandar padeiro meu para Belo Horizonte e mandaram padeiro de Belo Horizonte para cá. A gente fez essa troca tranquilo. Eu já tentei fazer isso em Campinas com padaria aqui, não deu certo. Entendeu? Então, acontece. Então, eu acho que é o quê? É a vaidade. É a vaidade das pessoas que acaba atrapalhando. Porque, no final, é o seguinte, se aquela padaria, 3 quilômetros, não tiver perto da sua, cara, o cliente não vai ter o hábito da padaria. Se você não tiver concorrência, você não vai procurar melhorar. Entendeu? Você vai parar. E aí vai chegar um outro player melhor e vai te engolir. E aí as padarias vão sumir, o hábito do cafezinho, do pão de queijo, do pão francês, do que seja, vai acabar. Então, é importante a gente valorizar e apoiar o outro parceiro, o outro padeiro, justamente para criar o hábito, porque se sumir o hábito, a gente vai sumir também, né? Uma hora chega todo mundo. Eu acho que essa questão é bem importante, porque
se um concorrente seu, que a gente às vezes encara, não faz um serviço bem feito, ele está levando o nome de padaria para baixo, né? E a gente vem vendo nas últimas palestras que a gente vem assistindo sobre como os mercados, por exemplo, estão tomando nosso mercado em relação a panificados, né? Então, a gente deveria extinguir isso, mas o porquê, talvez, acho que isso é muito pessoal, de negócio para negócio, de região para região. Mas o medo, com certeza, é um fator, porque todos nós aqui temos medo não só de outros segmentos, como um supermercado, como outros segmentos que estão crescendo perto da gente, mas também de uma loja maior poder impactar. Acho que o medo é uma questão, né, bem importante, e também a outra sobre, às vezes, o tempo que falta para a gente cuidar da gestão do nosso negócio. Então, às vezes, a gente nem toma tanto tempo cuidando da gestão do nosso negócio, quanto mais ir lá compartilhar com alguém alguma coisa ou adquirir conhecimento. A gente estava falando sobre isso ontem, eu com a nossa turma lá, sobre como a gente deveria sair mais. E aí, e não importa em que região, sabe, mas sair mais para procurar informação. A gente não se dá esse direito e fica lá na operação, não fazendo as coisas. Então, um pouco pode ser, tem realmente motivos que vão contra esse compartilhamento de informação, mas algumas coisas porque a gente não busca. A gente não busca se juntar e buscar informação com quem está próximo. Perto da minha padaria da Nico, vamos fazer exemplo da Nico, antigamente tinha 8, 10 padarias. Agora deve ter 2 ou 3, né? Porque foram fechando. Abriu recentemente um mercado grande, próximo, a 300 metros. Não mudou nada a minha vida, entendeu? Por quê? É um outro tipo de produto, entendeu? Então, por isso, se todo mundo tivesse forte, todo mundo tivesse, estaria todo mundo buscando melhorar, entendeu? Exatamente, sim. E aí, boa. Meninos, muito obrigada.